Versículo 1: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Amém? Amém. Então o rei Dário da Babilônia, na época do seu reinado, ele dividiu a responsabilidade entre alguns homens. Esses homens eram chamados de sátrapas. E o que era sátrapa? Era uma espécie de um prefeito, quem está entendendo? Era um homem que era responsável por uma província, alguma região. E a Bíblia diz que Daniel era um deles. Daniel foi escolhido também para ser um desses. Glória a Deus. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Glória a Deus. Desses todos que o rei escolheu, ele prestou atenção que tinha um que era melhor que todos, e esse era hebreu, e esse era Daniel. E a Bíblia diz que nele havia um espírito excelente. Não tem pessoas de espírito abatido? Não tem pessoas de espírito desanimado? Tem gente que tem espírito desanimado, espírito desatento, tem gente que tem espírito de porco, tem gente que tem espírito de derrota, mas tem gente que tem espírito de vitória. Então aqui, quando fala que Daniel tinha um espírito excelente, mas está escrito com letra minúscula. Quando está se referindo ao Espírito Santo, então você vai ler Espírito com letra maiúscula. Aí é o Espírito de Deus. E por que com letra maiúscula? Porque o Espírito Santo também é Deus. Você escreve Deus com maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Então, em Daniel havia um espírito excelente. Isso significa aquela pessoa que você olha para ela e você vê que ela tem uma disposição muito maior do que de outras pessoas. Essas pessoas têm um espírito mais elevado. Quem está entendendo? E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Se você fosse o empresário, dono de uma empresa, e você tem 100 funcionários, e você está precisando de um deles para se tornar o chefe de um setor, você colocaria qualquer um? Você escolher quem? Aquele que vive chegando atrasado, aquele que enrola, aquele que dá cano, aquele que em vez de fazer 1 hora de almoço faz 2, ou aquele que cumpre direitinho as suas obrigações? Com certeza você escolher a pessoa certa. Amém? Todos eles estavam sendo observados pelo rei, mas teve um que se destacou, e esse era Daniel. Daniel era fiel a Deus, mas ele não se destacou só porque ele era um crente, porque tem crente que não se destaca. Entende? Falando de uma empresa, tem empresas que tem lá vários funcionários, mas o que mais enrola é o crente. O que mais dá cano, dá atestado é o crente. É uma vergonha, é ou não é? Porque aquele crente deveria ser o melhor funcionário daquela empresa. Por quê, pastor? Porque ele é melhor do que os outros? Não, porque a Bíblia diz que nós que servimos a Deus, tudo que a gente fizer tem que ser feito com amor e como se estivesse fazendo para Deus. Por isso nós temos a obrigação de fazer melhor, porque você e eu carregamos um nome que está acima de todo nome. Então, se eu carrego na minha vida o nome de Jesus, e você também, as pessoas vão estar olhando para a gente mais do que estão olhando para os outros. Os seus parentes, os seus amigos vão estar olhando, prestando mais atenção no que você fala, no que você faz, porque eles te conhecem como alguém que carrega o nome de Cristo. Te chamam de crente, não é isso?
que a minha prima é crente. E não sei se você sabe disso, mas às vezes os parentes fazem até aposta entre eles. Quer apostar que ele não é tão crente assim? Vamos fazer uma festa aí, nós vamos dar uns goró aí. Você vai ver se ele não toma. E aí os incrédulos ficam disputando, concorrendo lá. Um diz, não, ele é crente de verdade, mas o outro diz, é nada, ele é igual aos outros que eu conheço. Você vai ver se ele não bebe. Você vai ver se quando tocar um forró ele não dança também. E as pessoas estão de olho na gente. Se você carregasse o nome de Aparecida, o nome de Iemanjá, Xangô, Buda, ninguém estava nem aí. Mas porque você diz, eu sou crente, então todos os olhos estão em cima da gente, para ver se de verdade você honra a quem você serve. Nós somos as pessoas mais vigiadas na terra. Ninguém se importa com o macumbeiro, feiticeiro. Quando ele faz alguma coisa, sai uma notícia desse tamanhozinho aqui. Mas quando é o crente que apronta, aí, meu irmão, vai ficar falando daquele crente uma semana. Então por isso a gente tem que vigiar mais e orar mais. E a Bíblia diz que o rei pensava em estabelecer Daniel sobre todo o reino. Isso causou o que nos outros? Inveja. Porque quando perceberam que o rei estava admirando o trabalho de Daniel, o seu modo de se comportar, e o rei pensava, eu acho que eu vou colocar esse Daniel para governar tudo, e os outros prestam conta a ele. Isso não agradou os outros. Por quê, pastor? Porque Daniel não era dali, Daniel era hebreu. Mas eu estou falando, eles estavam no reino da Babilônia. Você sabe o que é um estrangeiro chegar na sua terra e ocupar uma vaga que você não ocupou? Daniel foi trazido com os cativos lá de Jerusalém e estava no reino da Babilônia. Mas como ele era fiel e temente a Deus, ele se destacava. Então, ao invés do rei colocar alguém que era babilônico, deixa eu colocar um daqui que seja conterrâneo. Não, eu vou colocar Daniel, porque Daniel é hebreu, mas ele é melhor do que os outros no trabalho dele. Isso despertou uma inveja muito grande. E aí, olha só o que aconteceu. Então os presidentes, versículo 4, e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Você não acha culpa em pessoas fiéis. Se você tiver um funcionário fiel, você não vai achar culpa nele. E ser fiel não quer dizer ser perfeito. Daniel não era perfeito, ele era fiel. Deus não está esperando que você seja perfeito, não, porque todo homem é falho, ou não? Mas uma coisa Deus quer de mim e de você, que a gente seja encontrado fiel. Fiel nós conseguimos ser, é só querer, ou não? Quem quiser ser fiel, consegue, porque ser fiel é uma questão de opção. Ser infiel também é uma questão de opção. O sujeito que quer ser infiel, ele vai ser. E não tem nada que você possa fazer para impedir ele de ser infiel, se ele quiser ser. Da mesma maneira, a pessoa que deseja, que escolhe ser fiel, não tem ninguém que impeça ela de não ser. Então, se você escolheu ser fiel a Deus, nem Satanás pode te impedir. Mas isso também não significa que ele não vai tentar. Vai tentar tirar você do foco. Mas se você ficar firme, não der brecha. Tentaram achar alguma culpa em Daniel, não acharam, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Ele não errava, pastor, no que ele fazia, não. No que foi dado a ele para ele fazer, ele não errava, não. Errar é humano, não é? Todos nós erramos. Tem erro que, se você errar, não vai
custar tão caro. Mas tem erro que, se errar, pode custar a sua vida e de muitas pessoas. Vamos falar de um voo, um avião. Está ali o avião com 200 pessoas a bordo. E está ali o piloto e o copiloto, a aeromoça. E a aeromoça vai lá e dá um aviso ali para você colocar o cinto. Ela mostra, ela diz onde estão as máscaras. Ela pode cometer algum erro, a aeromoça? Pode ou não? Pode. Se ela errar, o avião cai? Não, mas e o piloto? Então você viu? Dependendo da posição que a pessoa está, se ela errar, ela leva uma montoeira com ela. Então a aeromoça pode até se confundir, se atrapalhar no que está falando lá e causar algum transtorno. Mas o piloto, se ele errar e o outro errar também, ele pode colocar a vida de todo mundo em risco. Então, dependendo da posição que Deus te coloca, você não pode errar não. Quando um pai de família erra, ele pode arrastar a família toda no seu erro, no sofrimento. É não é verdade? Quando uma dona de casa erra, e quando o médico erra, ele pode deixar alguém paraplégico, pode ou não pode? Se um médico errar, é diferente de um enfermeiro errar. O médico lhe pede bisturi. Aí o enfermeiro estava lá no WhatsApp da vida e deu a tesoura. Ele errou, mas o médico não pode errar. Quando o médico que pediu o bisturi recebeu uma tesoura, ele tem que observar: peraí, eu pedi um bisturi, isso aqui é uma tesoura. Quem errou foi lá, mas o médico não pode errar, porque se ele errar ali, aquela vida está na mão dele, não é assim? Então, dependendo da posição em que você ocupa, o teu erro pode ser mais caro do que o erro de outros. Então, não acharam culpa em Daniel, porque ele era fiel. Versículo 5: disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Você sabia que muita gente faz isso? O que, pastor? Fica procurando alguma falha tua nas coisas da vida e não encontra. Aí elas dizem: vamos ver se ele é fiel mesmo, como crente. E aí fica procurando o erro teu na tua fé. Tem muitas ciladas. Um dia foram testar Jesus e chegaram até Jesus dizendo: mestre, essa mulher foi pega em flagrante de adultério, e na lei de Moisés manda que tais sejam apedrejadas. O que o senhor tem a dizer, mestre? Eles tentaram pegar Jesus nessa, porque se Jesus fala apedreja, aí eles iam falar assim: mas cadê o amor que o senhor prega tanto? E se Jesus fala não apedreja ela não, aí eles iam dizer: mas o senhor não cumpre a lei de Moisés? Fizeram uma pegadinha. Mas Jesus então olha para eles e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que, começando pelos mais velhos até os mais novos, cada um foi deixando ali a sua pedra e foi embora. E ninguém atirou pedra, ninguém condenou a mulher. E aí Jesus pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? E a mulher diz: Senhor, ninguém me condena. E aí Jesus disse: nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. Sabe o que me deixa aborrecido? Poucas coisas me tiram do sério, mas tem uma coisa que me tira do sério: é pastor condenar ovelha. A mulher foi pega em flagrante, foi trazida até aquele que não tem pecado e que poderia condenar ela, e ele disse: eu não te condeno, só vou te fazer uma advertência, ó, vai e não peques mais, mas eu não vou te condenar. Aí tem pastores que, quando uma pessoa erra, ele condena ela, exclui até da igreja. Você acha correto isso? Primeiro, que eu não posso excluir ninguém da igreja, porque a igreja não é minha. Como é que eu posso excluir alguém da igreja? A igreja não é o templo.
A igreja é o corpo de Cristo, quem está entendendo? Como é que um pastor pode excluir uma pessoa do corpo de Cristo, se o corpo não é dele, é de Cristo? Então eu sou contra. Quem está entendendo? A pessoa pode até ser tirada de um cargo na igreja, se ela cometeu algum erro grave, pecado, mas excluída da igreja. O único que pode excluir alguém da igreja é o dono da igreja. E o dono da igreja é o pastor Gilson? O dono da igreja é Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Então olha só, não encontraram erro em Daniel, versículo 6. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos. Foram o quê? Juntos. Junto e misturado. Foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Sabe qual é o nome disso aqui? Política. Aqui tem governadores, tem prefeitos e presidentes. São líderes. Isso aqui é política. Se você achou que não tinha política na Bíblia, está aqui. E Daniel era um político. Por quê? Porque ele era um governador. E na política tem sujeira. Tem um bem? Tem sujeira na política do Brasil? Lá em Brasília? Tem? Sabia não? Tem? Tem corrupto no meio dos políticos brasileiros? Mas esse negócio não é de agora não. Olha aqui, ó, já tinha. Porque aqueles que estavam desagradando de Daniel, com inveja, juntaram, fizeram uma turminha, uma facção, e foram até o rei armar uma cilada. Qual a cilada? Foram até o rei com uma lei, apresentaram um projeto de lei para o rei Dário, dizendo: ei, o senhor podia assinar um decreto, porque as pessoas têm que respeitar o senhor. Então o senhor devia assinar um decreto que, por espaço de 30 dias, ninguém venha fazer pedido a outro Deus ou a outra pessoa que não seja o senhor. E o rei gostou do decreto, da ideia, do projeto de lei. Quem está entendendo? O que o rei não sabia é que estava havendo uma trama, porque aqueles homens sabiam que Daniel era fiel e que Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel não parava de orar. Então eles armaram um decreto, fizeram o rei assinar. Pelo espaço de 30 dias ninguém podia fazer pedido, oração a ninguém, somente ao rei. Como o rei não sabia que aquele decreto era para complicar Daniel, o rei assinou o decreto. E aí, olha só, eu cheguei onde eu queria. Aonde, pastor? No decreto. Quando assinaram, o rei assinou o decreto, está valendo agora. Durante 30 dias, ninguém pode fazer oração, fazer pedido a outro que não seja o rei. Quem for pego fazendo oração, fazendo pedido, preces, a qualquer um que não seja o rei, vai ser lançado na cova dos leões. Sabe o que eu estou achando? Que fizeram esse decreto de novo. Porque o que tem de crente que sumiu da igreja... Sabia? Tem crente que parece que fugiu do decreto. Não vou na igreja não, porque assinaram um decreto aí que se a gente for na igreja nós vamos ser jogados na cova do leão. O que tem de crente covarde, com medo de decreto, tem pastores covardes com medo de decreto. E quando a perseguição for violenta, como é que vai ser?
Se com simples assinatura de um decreto, já tem pastor baixando a porta falando, vem para a igreja não, que está fechado. Oh meu Deus do céu, cadê a coragem desses homens? Cadê o Senhor dos exércitos que eles servem? É claro que nós não vamos afrontar leis nenhuma, mas ao primeiro sinal de que alguém pegou a caneta para assinar um decreto, já tem pastor baixando a porta e falando que não tem culto. Aí você passa na frente do centro espírita, centro de macumba, está lotado. Aí você passa no boteco, com decreto e tudo, está lá cheio. Aí você passa na porta de religiões aí, está cheio. Aí você passa na porta de algumas igrejas evangélicas, fechado. Fechado por quê? Decreto. Nós estamos vivendo uma época de decretos. E Deus vai decretar a sua vitória se você perseverar. Eu não me importo com os decretos da terra, porque tem um Deus que assina decreto também. Ele assina decreto e ele anula decreto também, você crê? Aquilo que foi decretado contra você, Deus está anulando. O pastor, uma pessoa falou que assim, apontou o dedo para mim, falou que eu não vou dar certo. É decreto. Deus anula esses decretos. Quando alguém te ameaça, é um decreto. Quando o patrão diz assim, olha, eu tenho uma lista daqueles que vão ser mandados embora, é um decreto contra você. E o que o crente tem que fazer quando tem um decreto assinado contra ele? Tremer? Chorar? Quando foi assinado um decreto que vai prejudicar a sua vida, você tem que dobrar esse joelho. Não o decreto de dobrar, mas você dobrar os teus joelhos, porque olha isso aqui, ó. O decreto foi assinado, o rei gostou do decreto, não sabia que aquele decreto era para complicar uma pessoa, e outra, o rei era muito amigo de Daniel. Aí os invejosos amaram essa. O rei Dário vai lá, bom, gostei do decreto, por espaço de 30 dias, ninguém vai fazer oração a ninguém a não ser mim. Está assinado o decreto. Pegaram esse decreto e fixaram nos lugares. E o que foram fazer? Bom, o decreto está assinado, está todo mundo sabendo. Agora nós vamos atrás de quem vai descumprir o decreto. É assim, não é? Eles mandam um decreto e depois saem caçando quem é que está descumprindo, quem é que está abrindo a igreja, quem é que está abrindo comércio. Porque quando o decreto é baixado, vem alguém atrás para ver se você está funcionando, para te aplicar uma multa. É assim, não é? Nós estamos vivendo a época de decretos. Tem governadores e prefeitos exercendo seu mandato só na base da canetada. Inconstitucional, mas estão dando canetada a rodo. Mas isso não alterou em nada a vida de oração de Daniel. Mas alterou na vida de muita gente que não vem para o culto, está em casa. Tem gente que não vem para o culto porque não tem pandemia na rua. Na igreja, no boteco não tem não, mas na igreja tem. Aí você, por que você não foi na igreja, no culto, irmã? Ô pastor, com esse negócio de pandemia, mas não era a senhora que estava na lotérica, lotada lá? Não era a senhora que estava lá no mercadão, com um monte de gente, com bafo em cima do seu cangote? Como que se fala na igreja que tem esse tal do coronavírus? A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. E essas provas que vêm, Deus está permitindo, que Ele quer dar uma peneirada em quem é dele e quem não é. É na hora das provas, que nem essa aí, que Deus está vendo quem são os fiéis. Tem aqueles que vão correr, tem aqueles que vão enfiar debaixo da saia da mamãe, tem aqueles que vão deixar de orar, deixar de vir no culto, mas tem aqueles que vão dizer assim: vou continuar fiel, vou continuar servindo a Deus. E quando Daniel soube que o decreto estava assinado, vamos ver aqui, versículo 8: agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar.
Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura, o decreto, estava assinado, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O que significa? Ele continuou orando a Deus 3 vezes ao dia. Ele não mudou nada na rotina dele. Se ele tivesse medo de decreto, sabe o que ele ia fazer? A primeira coisa: eu vou orar, mas vou orar quietinho, vou fechar a janela, vou orar bem baixo. Sabe aquela oração que chama gato? Tem uma oração que chama gato, sabia? Tem pessoa que vai orar. Quando abre o olho, chega aquela monte de gato. A Bíblia diz que quando a gente orar, a gente deve entrar no nosso quarto, fecha a porta, fala com teu pai secreto, amém? E ele em secreto te responderá. Porém, Daniel tinha um costume antes do decreto. Ele abria as janelas, porque ele morava no alto, o quarto dele ficava no alto. Ele abria as janelas para o lado de Jerusalém, porque ele sempre orava pensando na sua terra, na terra santa. Quem está entendendo? Então ele abria as janelas e orava 3 vezes ao dia. Eu creio que de manhã, de tarde e de noite. Qualquer pessoa que passasse, olha, é Daniel orando, ó. Amém? Mas agora assinou o decreto, ele fecha a janela e fica quietinho. Ele era fiel. E quem é fiel, meu irmão, não é decreto que vai barrar a tua oração. Quem é fiel não tem medo de decreto. Quem é fiel, meu irmão, não vai afrontar lei nenhuma, mas também parar de orar por causa de decreto, só se for covarde. Tem pessoas que não podem vir porque trabalham, nem no horário não dá, então ela não dá para vir na igreja, naquele horário. Mas não é por causa de decreto. Mas tem gente, meu irmão, que qualquer decreto, assinado por Satanás, impede ela de ir no culto. Nós estamos vivendo uma época chamada época de apostasia. Sabe o que é apostasia? Enfraquecimento, afastamento, esfriamento da fé. É uma época muito perigosa que nós estamos vivendo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tem um americano, esqueci o nome dele, um rapaz, ele acho que não tem 30 anos. Ele está indo em todas as nações, ele está vestido de pano de saco. E ele é americano, ele está indo com um intérprete. E ele está aqui no Brasil. Já esteve em Belo Horizonte, está agora na Bahia. Já foi em vários países. Ele está em todas as ruas andando e dizendo: se prepare, porque Jesus Cristo está voltando. Anunciando: arrependa-se, Brasil. Se você é cristão de verdade, se arrependa, Jesus Cristo está voltando. E ele vai falando na língua dele, e a intérprete, vestida de saco também, interpretando. Esse homem já entrou em país muçulmano pregando a mesma coisa, com risco de ser morto. Esse homem entrou na Nigéria, na África, em tudo que é país perigoso, onde o evangelho não entra. Esse rapaz está indo. E por que ninguém mata ele, pastor? Primeiro, porque ele não tem medo. Segundo, porque ele está fazendo uma coisa que Deus mandou ele fazer. E quando você está fazendo uma missão que Deus mandou você fazer, quem vai te guardar é Deus. Quando você está saindo por conta própria, aí você pode sofrer dano, porque Deus não te mandou e você está indo. Mas quando o Senhor te enviou, meu filho, Deus se encarrega de te livrar, de te guardar da perseguição, da violência, da morte. E nesse momento parece que ele está na Bahia. Depois você procura lá, eu esqueci o nome dele, mas você vai ver na internet. Ele estava nas calçadas do Rio de Janeiro, no Leblon, nas beiras das praias, pregando: se arrependa, porque Jesus está voltando. Abandona a prostituição, abandona o adultério, abandona o vício.
porque o Senhor está dando tempo de arrependimento. E algumas pessoas olham para ele e dão risada, porque ele está vestindo uma roupa que não tem luxo nenhum, uma roupa de saco, de pano de saco. Sabe o que as pessoas esquecem? Que João Batista veio assim também, anunciando, e muitos zombaram dele. Continuando aqui, o decreto foi assinado. Daniel, quando soube que estava assinado, ele fez assim, ó. Fazer o que, né? Assinaram um decreto, mas eu vou continuar a minha oração. Subiu no seu quarto, abriu a janela, escancarou a janela, para todo mundo ouvir e saber que ele era fiel a Deus. E ele continuou orando a Deus. Aqueles que estavam procurando alguém para entregar, que foram os mesmos que forçaram ao rei Dário a assinar esse decreto, foram lá para bisbilhotar. Olha só. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real. Lhe disseram: não assinaste o interdito o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha fofoqueiro que é. Olha os linguarudos. Fofoca é do diabo, não? Olha aí os linguarudos do inferno. Fizeram o rei assinar o decreto e foram atrás para ver. Eles não foram atrás de outra pessoa. Eles não queriam complicar outra pessoa, eles queriam complicar uma pessoa, Daniel. E foram lá para ver, mas vamos ver se ele está orando, vamos ver se ele está desobedecendo o decreto. E ficaram lá debaixo da janela dele e escutaram ele orando a Deus. Não demorou nada, aquela corja foi lá bajular o rei e entregar Daniel. O senhor não assinou um decreto? Assinei. Não é fofoca não. Todo fofoqueiro faz isso, já percebeu? Olha, vou te contar uma coisa, não é fofoca não. Todo fofoqueiro, a primeira coisa que ele faz é falar que não é fofoca. Mas sabe aquele Daniel que o Senhor queria colocar ele num cargo acima? Se eu fosse o Senhor, não colocava não. Por quê? Porque ele está fazendo pouco caso do seu decreto. E não foi isso. Daniel estava zombando do decreto do rei? Não, Daniel estava mantendo a sua fé no Senhor. Tem nada a ver com zombar e nem afrontar lei nenhuma, porque a Bíblia diz: antes primeiro importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Amém. Mas os fuxiqueiros, tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. Ele ficou o quê, pastor? Penalizado, ele ficou com pena, com dó. Ele não ficou com raiva, pastor? Não, ele gostava de Daniel. Sabe por que ele ficou com dó, com pena? Porque como ele tinha assinado um decreto, ele ia ter que cumprir o que o decreto dizia. Quem fosse pego teria que ser lançado na cova. E ele ficou muito triste porque ele gostava de Daniel, justo Daniel. E os fuxiqueiros ficam olhando para ele: vamos ver o que o rei vai fazer. Porque as pessoas que gostam de complicar a tua vida, vai lá e faz uma fofoca tua e fica esperando para ver o que vai acontecer. Só falta puxar uma cadeira, pegar uma água de coco, ficar tomando e vendo o que vai dar a sua vida. Porque gosta de ver a caveira dos outros. Tem gente assim. Como tem gente assim nesse mundo? O rei ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel.
e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Até o pôr do sol, ele ficou até entardecer, procurando nos livros, nas leis, algum meio que pudesse usar para livrar Daniel. Se ele tivesse advogados, ele ia consultar os seus advogados. Vem cá, o que a gente pode alterar, fazer aí para livrar Daniel dessa? E não foi achado nada nas leis que pudesse revogar o decreto. Quem me ouve? Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Amém? Como ele tinha que cumprir a lei, porque era assim, se o rei não cumprisse a sua própria lei, ele tinha que ser tirado do reino. Ele assinou a lei, agora ele vai ter que executar a lei. Então ele decreta, manda trazer Daniel. Fazer o quê? E quando trazem Daniel, ele fala com Daniel: Daniel, o Deus que você acredita nele, que você serve a ele continuamente, ele te livra. Você crê nele, ele pode te livrar. Porque quem está entendendo? E foi lançado Daniel para a cova dos leões. O que havia dentro daquela cova? Leões famintos. E não era um só, vários. E foi trazida uma pedra. Alguns homens para enrolar aquela pedra e tampar a boca da cova. Quem quisesse sair sozinho, não conseguia rolar aquela pedra. Quem está entendendo? Colocaram Daniel lá dentro, colocaram a pedra na boca da cova e selou-a o rei com seu próprio anel e com o anel dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Queria que você entendesse uma coisa. A última palavra é de quem? É do homem? Porque nesse decreto aqui, botaram Daniel naquela situação, botaram uma pedra por cima, o rei botou o seu próprio anel ali, os seus grandes também, significando: nada se pode mudar a respeito de Daniel na terra. Só esqueceram uma coisa: a última palavra é de Deus. Amém. Não é do homem. A última palavra não é do médico. Sabe quando é que o ser humano se complica? É quando o homem dá a última palavra e você acata como se fosse a última. E você aceita. Doutor veio, olhou o teu exame e falou: ih, dona, o que foi, doutor? Sinto te dizer, mas eu só posso dar para a senhora mais 2 meses de vida. Isso entristece ou não entristece? Isso choca também. Qualquer um de nós que recebeu um decreto desse, você vai ficar chocado e triste. Mas se você confia no Senhor, pega esse decreto e apresenta a Deus. Amém. Meu Deus, os exames aqui que o médico me mostrou falaram que eu tenho 2 meses, mas eu sei que quem manda é o Senhor. Meu Deus, anula esse decreto que foi sancionado contra a minha vida. Dobra o teu joelho, fala com Deus. Deus anula esse decreto. Tem gente que recebeu um decreto desse que o médico falou: você tem mais 1 mês só de vida, não posso fazer mais nada. E a pessoa creu no Senhor e está viva até hoje. O erro é quando você deixa de acreditar no Senhor dos senhores para acreditar na palavra do homem. Aí tu se complica. Aí o que vai valer mesmo é a palavra do homem. Você deixou de crer na palavra de Deus para crer no decreto do homem, como se ele fosse a última instância.
A última instância é o Senhor. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. Fugiu dele o sono, ele não dormiu. Sabe o que eu acho engraçado? Quem é que estava mais confortável? Daniel na cova ou o rei no palácio? Quem estava mais confortável era o rei no palácio. Mas quem é que dormiu? Daniel ou o rei? Daniel. Daniel está numa situação assim, ó, estou no meio de um monte de leão, tudo com fome. Não tem uma cama, não tem luz, porque não tem luz lá dentro, era escuro, fecharam a boca. Ele está no escuro e ouvindo o leão rugir. E o rei está num palácio, com cama, com alguém abanando ele. Sabe o que quer dizer? Com conforto danado, só que ele não consegue dormir. Mas o cara que está dentro da cova e que confia em Deus, ó. Você consegue entender uma coisa? O que Deus quer de você? Que você confie nele. Porque tem gente que está dormindo em cama de ouro, mas está perdendo o sono, não tem paz. De repente você está passando por um momento de crise na tua vida, de prova, mas o Senhor vai te dar um sono tranquilo. Amém? É muito bom servir a Deus, meu. Sabe o que eu acho incrível servir a Deus? Porque a gente passa por cada luta, meu, você não faz ideia, mas não tira o nosso sono. Já está querendo dormir aqui. Você sabe que, ó pastor, mas o senhor está falando isso porque o senhor não está passando lutas nem provas. Meu irmão, se você passasse perto de umas provas que nós passamos, meu irmão, você não perdia o sono, não. Você perderia a fome, o sono, a calma. Você ia perder tudo. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque a gente vai crescendo espiritualmente, vai desenvolvendo uma fé mais pura, e que você deixa de ficar se abalando por causa de perseguição, por causa de prova, por causa de sei lá do que. Vou dormir. Até porque, você ficar preocupado, se você passar a noite em claro, bem preocupado, amanhã está tudo resolvido. É assim? Resolve alguma coisa? Então vá dormir, criatura. Amém? Sabe de quem que eu lembro? De Davi. Davi, tem um salmo que Davi diz assim, ó, Salmo 4, Davi diz: milhares se levantam contra mim de todos os lados e tomam posição contra a minha alma, mas deito e logo pego no sono. Levanto porque o Senhor me sustenta. Davi estava sendo perseguido de morte, mas quando ele deitava, se ninguém acorda ele, então está faltando na vida de muito crente desenvolver essa fé. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você confia no Senhor? Tem hora que a gente que confia no Senhor pode até se entristecer, até desanimar, até. Que tem coisas que desanimam a gente, viu? Mas se abalar, o que é se abalar, pastor? É entregar os pontos. Não se abala. Então, o rei passa a noite em claro e não dorme. Significa o quê? Não adianta ter muito, morar em palácio, dormir em cama confortável, ter a melhor comida, a melhor bebida. Olha que incrível isso aqui. Você acha que a cama do rei devia ser boa ou ruim? Tem cama, mas não tem sono. A comida do rei devia ser boa ou ruim? Tem comida, mas não tem fome. Quem está entendendo? Encerrando aqui, olha só, fugiu o sono do rei. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou
chamou a Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele gritou para Daniel: Daniel, será que o teu Deus pode te livrar dos leões? Você está vivo? E aí, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Eita, meu Deus. Olha o que Daniel está dizendo. Ô rei, passei a noite muito bem, tinha um anjo aqui comigo. E esse anjo fechou a boca dos gatinhos aqui. Nenhum leão arranhou Daniel. E se olhou feio para Daniel, o anjo falou: deita lá, fica no seu lugar. E o anjo ficou lá com Daniel. Você crê nesse Deus que envia anjo para te livrar? Deus, ele tem poder para fazer duas coisas. Duas coisas que Deus pode fazer. Ele pode te livrar da cova, para você não ir parar nela, e ele pode te livrar na cova. Ô pastor, então acho que Deus vai me livrar na cova, porque eu já estou nela. Porque dela Deus não me livrou não. Estou numa enrascada, pastor. Então creia que Deus te livra na cova. A cova significa aquela situação que você está cercado. Você olha para um lado, não tem saída. Você olha para o outro, o que eu vou fazer? Meu Deus, o Senhor não te abandonou na cova. E aí, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Quando você crê em Deus, Deus te livra dos danos. E se eu tiver sofrido danos, pastor, Deus restitui. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Credo, pastor? Os que arrumaram para a cabeça de Daniel, o rei mandou jogar na cova. Mas o pior, não é para jogar só eles não, joga a mulher deles também, as crianças deles. O rei ficou tão furioso. Sabe por que o rei fez isso? O rei, por causa daqueles homens, estava condenando à morte um amigo dele e inocente. Já que vocês armaram essa, então vocês vão provar do próprio veneno. Guardas, joga esse aqui, pega as criancinhas deles também e a mulher deles, as mulheres deles, joga tudo aí dentro. E os leões que passaram a noite em jejum, agora vão ter um café da manhã reforçado. Se o senhor estivesse lá, pastor, o senhor teria dó das crianças? Eu teria. Mas eu não falaria nada. Eu falei: rei, manda ver. Se eu não intervir, não, eu pro rei me jogar lá dentro também, vou ficar caladinho. Vai você, o rei, eu acho que isso aí está errado. Joga mais essa aí também, estou falando demais. Deixa o rei resolver, porque, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele é justo. Teve um dia que eu vi uma pessoa falando, sabe o que eu vi uma pessoa falando? Que Deus é mau. Eu falei: por que Deus é mau? Se eu não viu, você já leu a Bíblia, pastor? Eu falei: já, algumas vezes. E o senhor já leu lá na Bíblia o que Deus fez? Eu falei: o que Deus fez? Deus matou
E todos aqueles homens, então, se Deus é tão bom, por que Deus matou aqueles homens todos lá? Deus não podia deixar eles vivos? Por que Deus matou o faraó e os egípcios no meio do mar, se Deus já tinha feito o povo atravessar? O povo já não estava livre, por que Deus tinha que matar eles? Aí eu falei, então você leu essa parte? Li. Aí eu perguntei, você leu aquela parte em que faraó manda matar todas as crianças dos hebreus? Pastor? Acho que a pessoa não leu essa parte. Quem começou a encrenca não foi Deus não, foi faraó. Não foi faraó que quando Moisés nasceu mandou matar todas as crianças daquela idade, jogar para os crocodilos comer? Pois é. E o que o próprio Deus disse? Não vos enganeis, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Deus nunca vai ser injusto. Até quando Deus castiga, Ele está sendo justo. Porque a Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado, mas também não castiga o inocente. Então cada um colherá do fruto do seu procedimento. E apesar de Deus ser justo assim, Deus é misericordioso. Deus nunca te condena antes de te dar toda a chance de arrependimento. O que Deus mais quer é que o pecador morra? Não. O que Deus mais quer é que o pecador se arrependa. É por esse motivo que Jesus não voltou ainda. Por quê? Porque Deus ainda está estendendo a misericórdia dele e dando chance para mais pessoas entregarem a vida a Cristo, se arrependerem dos seus pecados e serem salvas. Mas ao invés de aproveitar isso, o que o ser humano está fazendo? Vão para o carnaval, vão para o homossexualismo, lesbianismo, prostituição, pecado, vício, bebedeira. Você encontra pessoas, você não encontra uma igreja lotada, mas aí você passa na porta de certos barzinhos, tem cadeira na calçada e forrada de cerveja. Entende? O que esse povo está fazendo com o tempo que resta, que Deus está dando? Se arrependa, se conserta, Jesus está voltando. Não, estão aproveitando para encher a cara. E se você chegar numa daquelas mesas e falar, ó, tem uma mensagem de Deus para vocês, vão rir de você ou não vão? E vão falar para você, cuida da sua vida que a gente cuida da nossa. Quem faz, pastor? Ué, o que a gente está fazendo. Creia em Jesus e continue firme. Tem um que vai largar, tem outro que vai desistir, tem um que vai voltar para trás. Eu vou continuar pregando e seguindo em frente. E tu? Aquele que for fiel até o fim herdará a coroa da vida eterna. Então não posso ir para a esquerda, nem para a direita, nem voltar atrás. Eu vou até o fim. Você vai também? Diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Eu queria que você